9 estados norte-americanos que a pena de morte ainda é autorizada, sendo que 12 estados ainda permite a última refeição desses presos no corredor da morte. 2 estados impõem um limite de preço nesses pedidos e 6 eles servem somente o que tem na prisão. Mas afinal de contas, quando se iniciou a tradição da última refeição? Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui você vai encontrar histórias sobre os crimes reais, suspense, mistério e muita investigação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma postagem. E segue a gente também lá nas nossas redes sociais, que tem conteúdo extra. Algum tempo atrás eu fiz um short no YouTube falando sobre a última refeição de alguns condenados à morte. Só que é muito pouco tempo, então a galera ficou muito curiosa de saber. Então resolvi trazer um vídeo longo para contar mais detalhes da onde surgiu essa tradição de última refeição no corredor da morte. Então fica comigo aqui até o final que você vai se surpreender com as comidas bizarras que esses condenados já pediram antes de morrer. E agora, let's go, galera, que eu vou te contar essa história. A última refeição de um preso quase sempre acaba gerando debate, assim como a própria lei de pena de morte. Esse costume das últimas refeições de presos condenados à morte, aliás, é tão curioso que chamou a atenção do fotógrafo Henry Hargreaves. Sensibilizado com algum dos últimos pedidos desses condenados, o profissional acabou se inspirando e deu origem a uma incrível série fotográfica remontando algum dos mais chamativos pedidos de última refeição de presos condenados à morte nos Estados Unidos. A princípio, essa tradição provavelmente surgiu na Idade Moderna, quando começou a se conceder de forma ampla, em massa, essa cortesia da última refeição. Em um primeiro momento, somente os ricos condenados à morte podiam pedir o que quisessem. E no caso das pessoas pobres, eles tinham somente o direito de ingerir uma pequena quantidade de álcool. O costume ganhou força para valer após o século XVI. Mas é possível que esse tipo de cortesia tenha sido concedido anteriormente, e até mesmo para os mais pobres. Entretanto, só há relatos concretos dessa prática por volta do século XVI. Independente disso, em alguns lugares, como a Inglaterra, essa prática, por volta do século XVII, já era normal. Aliás, em Londres, o condenado podia desfrutar dessa refeição até mesmo com convidados um dia antes da sua execução. Olha que louco. Por incrível que pareça, a prática da última refeição nos Estados Unidos, lugar onde ela é mais conhecida pelas penas de morte, não teve início logo que a colonização europeia começou. O que havia, na realidade, eram alguns poucos relatos de execução, nas quais, excepcionalmente, permitia-se ao condenado beber alguma coisa ou fumar. No século XIX, relatos sobre essas cortesias eram cada vez mais comuns, como a prática de pedido de última refeição, que, por sua vez, tornou-se comum no século XX. A razão para essa concessão? Uma hipótese afirma que seria uma forma de mostrar impessoalidade na condenação, ou algum tipo de humanidade diante da pena fatal. Ou talvez seja uma forma de evitar que o fantasma do executado não assombre os executores posteriormente. Victor Ferger. Alguns outros condenados à morte, no entanto, fazem alguns pedidos surpreendentes, tamanha sua simplicidade, tanto que às vezes sequer pedem refeições completas, e sim alguns tiragostos quando se encontram no corredor da morte. Esse é o caso de Victor Harry Ferger, um homem que entrou para a história dos Estados Unidos sendo a última pessoa executada no estado de Iowa. Ele foi condenado à morte por matar o Dr. Edward com um tiro na cabeça. Ele foi executado por enforcamento em 1963. Tinha apenas 28 anos. Antes de ser enforcado, ele pediu para comer uma azeitona. Acreditem se quiser, eu disse que teria casos bizarros aqui e ele pediu uma azeitona. E você não vai acreditar o motivo dele ter pedido somente essa azeitona. O assassino acreditava que ao ser enterrado com o caroço de azeitona, a semente brotaria do lado do seu corpo,
que na cabeça dele seria uma forma de mantê-lo vivo. Só que quando ele comeu essa azeitona e ele botou no bolso, ele tinha esse pensamento, mas foi totalmente banido porque os policiais tiraram essa azeitona do bolso dele antes dele ser enterrado. Timothy McVeigh. Uma das sobremesas mais populares por todo o planeta é o refrescante sorvete. No entanto, provavelmente você não gosta tanto de sorvete quanto Timothy McVeigh. Nascido em abril de 1968, McVeigh foi executado em junho de 2001, aos 31 anos de idade, por uma injeção letal, tendo sido responsável pela morte de 168 pessoas e ter ferido outras mais de 680 durante o atentado de Oklahoma City, em 1995. Porém, antes de sua execução, fez um pedido simples, curioso e não ironicamente frio. Timothy McVeigh pediu, ocasionalmente, 2 tigelas de sorvete de menta com pedaços de chocolate. Pode escolha, segundo o fotógrafo Jonathan Camboys, o fez sentir um arrepio na espinha e o marcou profundamente, por ser indiscutivelmente honesto e verdadeiro, de acordo com o CBS News. Philip Workman. Em 1982, Philip Workman foi condenado à morte por assassinar um policial durante um assalto a um restaurante de uma rede de fast food em Memphis. Workman acabou sendo executado por injeção letal em 9 de maio de 2007, aos 53 anos. O último pedido de Philip foi responsável por comover os Estados Unidos. Afinal, o sujeito pediu para que sua pizza vegetariana fosse doada a um morador de rua, mas as leis do país proíbem a medida. Comovidos, os norte-americanos fizeram uma campanha de doação de alimentos aos desabrigados de Nationville. Para se ter ideia do tamanho da campanha, apenas uma instituição que acolhe moradores em situação de rua, a Union Rescue Mission, recebeu a doação de 170 pizzas. Saddam Hussein. Ditador sanguinário e cruel, o presidente iraquiano Saddam Hussein, durante seu regime de perseguição e tortura, causou a morte de pelo menos 250 mil iraquianos, segundo dados da Human Rights Watch. Saddam foi capturado pelos Estados Unidos em 13 de dezembro de 2003, durante a Operação Red Dawn, e foi executado em 30 de dezembro de 2006, aos 69 anos. As controvérsias sobre sua vida vão até seu último pedido de refeição. Afinal, existem várias versões diferentes sobre o que Hussein escolheu para comer. A versão mais difundida é que ele escolheu arroz com frango e bebeu água quente com mel, uma bebida tradicional da terra dele. Mas o portal israelense iNet News diz que, como forma de deboche, Saddam escolheu hambúrgueres e batatas fritas, o prato favorito dos norte-americanos. Me diz você acredita que ele pediu arroz com frango e bebeu a bebida típica da infância dele? Ou ele foi debochado e escolheu hambúrgueres com batatas fritas? Eu não sei, mas eu acredito que a segunda opção. Mauricio Brown. Em 14 de agosto de 1996, Mauricio Brown e 3 amigos, todos entre 19 e 20 anos, passaram a noite fumando maconha e cometendo pequenos furtos. Ao abordar uma mulher, Brown acabou sendo reconhecido por Michael LaRouche. Após uma discussão, ele disparou e acabou matando LaRouche no local. Brown foi executado por injeção letal no Texas em 9 de julho de 2006, aos 31 anos. Seu último pedido é um dos mais extravagantes da história: 15 encilhadas, panqueca mexicana de queijo e cebola, 8 pedaços de frango frito e 8 de frango assado, 10 tacos completos, 4 cheeseburgers duplos com queijo duplo e bacon duplo, uma bisteca grelhada sem osso e, para finalizar, a sobremesa, uma torta de pêssego. Será que ele conseguiu comer isso tudo? Eu fico imaginando tanto de comida. Será que ele comeu tudo? Me conta aqui nos comentários se você acha que ele comeu isso tudo. Reginaldo Lernert Rivers.
Reginaldo Lerner de Rives, por sua vez, preferiu fazer um pedido ao seu leito de morte apenas para se lembrar um pouco de uma de suas refeições favoritas antes de ter sido preso. Acusado de ter assassinado Jane Lynn Wilkins, ele foi executado no dia 9 de maio de 2002, no Texas, e em seus últimos momentos, o que quis comer como refeição final foi nada mais, nada menos que 4 pedaços de frango frito e 2 latas de Coca-Cola. Eileen Carol Wuornos. Diferente de Reginald Reeves, que optou por fazer uma refeição antes de ser executado, Eileen Carol Wuornos optou por um pedido que servia mais para, provavelmente, sustentar um vício extremamente comum, o da cafeína. Acusada de ter matado 7 homens na Flórida, Wuornos foi sentenciada à morte em 9 de outubro de 2002, executada por meio de uma injeção letal. Em sua última refeição, no entanto, ela recusou a proposta de se alimentar com algo que a interessasse e pediu apenas uma última xícara de café. Jonathan Wayne Nobles. É importante lembrar também que, apesar de algumas pessoas seguirem um tipo de código moral pré-definido, como os preceitos religiosos, independente da religião que seja, crimes ainda não podem ser justificados como se relacionado a uma possível vontade superior. Porém, ainda assim existem pessoas que cometeram crimes que as encaminharam ao corredor da morte, que seguiam fielmente alguns desses ensinamentos. No caso de Jonathan Wayne Nobles, executado em outubro de 1998, a religião possivelmente influenciou um pouco a escolha de sua última refeição. Condenado por ter atacado brutalmente 2 mulheres em Austin, Texas, esfaqueando-as até a morte enquanto estava sob efeito de drogas em 1985, o homem pediu como sua última refeição a Eucaristia, também conhecida como Santa Comunhão. Em outras palavras, pão e vinho. Então é esse o vídeo de hoje. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixe o comentário aqui embaixo da comida que você achou mais bizarra. E se você gosta desse tipo de vídeo, comenta também curiosidades que você gostaria de ver por aqui. Não deixe de seguir a gente e clicar no sininho para não perder nenhuma postagem. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!